dedicamos estes momentos, estas canções a ti, Senhor. Em teu louvor se alegre ao ouvir o nosso coração. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída. Quando ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou pôr um fim. Esse alguém é Jesus, me tomou pela mão e me disse: estás livre. Vamos orar a Deus, né? Interceda por esses irmãos, por essas irmãs, que a única solução que elas têm paliativa nesse momento é Deus. Depois desse momento é Deus, e sempre será Deus. Maravilhoso, grande e eterno Deus. Pode permitir o choro, mas depois consola. Pode permitir a dor, mas depois ele cura. Pode permitir a prova, mas a recompensa chega no final. Deus pode permitir a queda, mas depois levanta. Pode permitir a sede, depois manda a chuva. Pode permitir a luta, mas depois Deus sempre chega com a vitória. A tua vida tá no controle de Deus. Tua casa tá no controle de Deus. Suas promessas, Deus tem cuidado na palma da mão. O teu futuro tá no controle de Deus. Tua renda tá no controle de Deus. Tua história tá no controle de Deus, meu irmão. A paz do Senhor Jesus ao povo de Deus. O povo mais feliz da terra está aqui hoje. É verdade? O povo mais feliz da terra já chegou a este lugar? Glória a Deus. Meus queridos, eu sou grato a Deus pela forma com que fomos recebidos aqui em Uruçanga. É a terceira vez que estamos aqui. Eu estava devendo, porque há um tempo atrás eu vim para compartilhar a palavra de Deus e cheguei 10:50. Ainda bem, né? O pastor pregou no meu lugar, que pregar perto dele não é fácil. Mas eu agradeço a Deus por estar aqui. Nós estamos também tirando alguns dias assim de folga. É meio quase gaúcho, não coloquei bombacha, para não ficar muito folgado. Mas estamos aqui na região e o pastor José não me deixou ficar de folga, né? Mas eu agradeço a Deus. Na verdade, eu fiz o propósito de que durante este período de folga que pegássemos, estar aqui visitando meu amigo. Por dois motivos. Primeiro, é claro, nós temos uma consideração muito grande por esta família. Pastor José, a irmã Andréia, trabalhamos juntos em São José. E eu até postei um comentário no Facebook, que após ter trabalhado, quando eu fui trabalhar com o pastor Antônio de Bem e pastor José de Bem, lá nós cantávamos aquele hino, outro bem eu não acharei, aquele da harpa. E eu fui muito abençoado. Até ali a nossa vida ministerial estava meio sufocada, assim, meio... Mas daí quando surgiu a oportunidade, Deus usou o pastor Antônio, o pastor José de Bem, para nos levar para São José. Ficamos como obreiro e Angelina uma semana, e depois fomos para Picadas e trabalhamos juntos ali na sede, na secretaria da igreja. E eu sou muito grato a Deus porque foram os instrumentos de Deus para me abençoar. E eu não pude ir ao sepultamento do seu pai, que eu tenho uma consideração muito grande. E eu
disse a ele que eu gostaria de visitá-lo. Eu me convidei um pouco para vir aqui. Ele disse, não, então, marco hoje para estar aqui. E eu louvo ao Senhor pelo pastor José de Bem, essa disposição, esse amigo como ele tem sido, a irmã Andréia, seus filhos, sua filha está ali, os demais, que são a bênção de Deus. Viu? Deus abençoe. E o segundo motivo, é claro, agradecer a esta igreja, ao pastor José de Bem, porque quando eu assumi a igreja de Nova Itaberaba, nos encontramos no meio de uma tragédia, até que foi lá do filho do meu amigo, pastor, que havia falecido. E eu disse a ele do trabalho que tinha assumido, e foi a primeira igreja, uma igreja que estava ajudando, continuou. Estava ajudando, antes de eu assumir, continuou. Mas a que começou a ajudar, a primeira igreja, foi aqui, Uruçanga. E eu agradeço aqui de coração a Deus pela contribuição que os irmãos têm feito para a cidade de Nova Itaberaba. Eu quero, em 5 minutos, depois compartilhar a palavra de Deus, os minutos restantes, prestar aqui, porque é devido um pequeno relatório, porque ali nós temos sido abençoados. Eu falei aqui no Congresso de Missões um pouco, e eu não lembro bem o que eu falei aquele dia, né? Depois dos 40 a gente vai ficando assim com a memória meio fraquinha, né? Mas Deus nos abençoou muito ali, irmãos. É uma cidade pequena, 4.500 habitantes. Uma pequena cidade. Ela é 74% rural, com muitas comunidades no interior, comunidades italianas. E depois que chegamos, quando nós chegamos, a igreja estava numa situação financeira muito difícil. Poucos crentes, porque a maioria estava fora, uma boa parte fora, outros em outra igreja. Mas Deus foi abençoado. Conseguimos em 1 ano e meio regularizar todas as dívidas que tinha. Mas o meu clamor era na questão de vidas. Porque por mais que uma igreja vá bem financeiramente, melhore financeiramente, se não houver salvação de almas, que é o nosso alvo maior. Como eu fui missionário há muitos anos, comecei solteiro, aí trabalhei 8 anos como missionário, então meu coração ainda continua sendo missionário. Se não houver salvação de almas, há uma tristeza no meu coração. E nós começamos com aquele propósito na igreja de ganhar almas para Jesus. E nós começamos a trabalhamos um grupo de discipulado. E Deus foi salvando, foi libertando, e Jesus foi trabalhando na vida de alguns italianos, alguns morenos, e foi trabalhando, e Deus nos abençoou. Nós abrimos mais 2 congregações depois que estamos lá. E fazendo a conta no final do ano, no ano 2014, entre as pessoas batizadas, os que voltaram para a igreja, e recebemos também algumas pessoas de outras igrejas, é claro, nós tivemos no campo 76 novos membros, em 3 anos e 3 meses, e 3 anos e 4 meses. Então, para uma cidade pequenininha, é uma grande bênção. Resultado, meu querido irmão, da tua contribuição missionária. Nós agradecemos ao Senhor. As nossas condições financeiras lá são fracas, mas Deus tem feito milagres. Milagres e mais milagres. Milagres. Eu aqui, durante a palavra que Deus colocou ao meu coração, eu vou contar alguma coisa, porque geralmente, a gente lembra daqueles milagres passados, lá do tempo que eu fui missionário, em que logo que recém casamos, quando chegou um dia que não tinha gás lá em casa. E a Dalimar, eu estava na secretaria da igreja em Ascurra. Naquela época o trabalho de Ascurra era um trabalho missionário praticamente, eu ajudava a atender o campo missionário, e ela disse, não tem gás, mas também não tinha dinheiro para o gás, só comprava à vista. E ela disse, eu virei bujão, esse negócio de virar bujão é tática que não funciona no gás, né? Mas eu disse, ora a Deus e coloca fogo aí nesse negócio. Ela acendeu o fósforozinho, colocou fogo, 15 dias funcionou, sem gás, mas tinha fogo, um fogão. Isso faz 18 anos. Mas eu tenho milagres ainda do ano passado, irmãos. E eu creio nos milagres deste ano ainda, que Deus está fazendo. Então, eu vou intercalar aqui na mensagem que Deus me deu, alguns milagres que Deus fez ali na cidade de Nova Itaberaba. Porque o nosso Deus é o Deus da providência. Nós precisávamos abrir um trabalho na comunidade chamada Linha Garibaldi. São só italianos. Nós temos, irmãos, um trabalho que nós pagamos aluguel no salão. Desde que eu cheguei, nós estamos tentando adquirir um terreno. Nós temos hoje o terreno em Nova Itaberaba para negociar.
mas vocês sabem que Uruçanga também é predominância italiana. Eles não vendem, não emprestam, não dão. Até hoje nós não conseguimos. Mas eu fiz uma proposta lá no culto de passagem de ano, de que este ano Deus vai nos dar aquele terreno, para nós construirmos uma igreja. Mas na linha Garibaldi, irmãos, desde que eu cheguei, eu estava tentando abrir pelo menos aquilo que chamamos um ponto de culto. E não conseguia, ninguém cedia. Fizemos até discipulado em algumas casas, mas não dá, pastor, não dá porque aqui não aceita, o padre não aceita, ninguém aceita. Aí Deus usou 3 velhinhas, eram de uma outra igreja, estava lá fechada, uma igrejinha fechada que elas construíram com o dinheiro delas, mas não tinha atendimento. E um obreiro lá da cidade de Chapecó, no dia do pagamento delas, pegava o dízimo e ia embora. E a igreja fechada. E Deus nos dá táticas, porque a obra de Deus tem que crescer, e nós temos que usar essa boa mente que Deus nos deu, a mente de Cristo, de ganhar almas, de crescer a obra de Deus. Coisa que eu não concordo é quando chega um missionário, um obreiro, chega numa cidade, num local, e diz assim, não, aqui é banana que já deu caixa, aqui não dá, não funciona, não adianta fazer. E eu digo sempre, nós não podemos retirar a mão à semeadura. Temos que semear sempre, porque no momento certo vai crescer, vai nascer, vai crescer, vai dar fruto e será abençoado. Glória a Deus. E aí, meus queridos, eu fui lá e fiz a proposta para as velhinhas, olha, vocês estão sem assistência, eu sou pastor da igreja. Vocês já foram na nossa igreja? Não, nunca fomos. Então eu tenho uma proposta para vocês. Vocês alugam esse salão para nós e nós damos assistência para vocês. A irmã Tereza, são 2 Tereza e a irmã que tem 96 anos de idade, uma delas. Ela disse assim, não, pastor, se o senhor realmente faz a proposta de nos ajudar, nos atender, eu vou lá falar com o pastor da igreja, que mora no Rio Grande do Sul, e eu vou dizer para ele que eu vou passar tudo para vocês. E aqui é de vocês, e hoje a igreja é nossa, irmãos. É uma igrejinha lá no interior, 7x10, tinha só as 3 velhinhas. Hoje dá média, tem dias que dá média de 50 pessoas no culto, lá no meio do interior. E temos algumas pessoas que voltaram para Jesus, e o obreiro que nós colocamos lá, esses dias ele disse para mim, pastor, mas esse povo não se decide. Eu disse, calma, vamos semear, vamos pregar, vamos falar a palavra, porque no momento certo aquilo vai germinar, vai brotar e vai ser uma bênção de Deus. Já está começando. Algumas pessoas entregaram sua vida a Jesus e apareceram pessoas que nós não sabíamos lá do interior, que estavam afastadas da igreja e voltaram para Jesus, estão servindo ao Senhor, uma bênção de Deus. Meus queridos, Deus tem nos abençoado e nós louvamos a Deus por esse trabalho ali em Nova Itaberaba. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 25 e 26. Enquanto você acha, meu querido irmão, deixa eu só lembrar uma coisa. Tem coisa que é bom copiar. Eu copiei uma coisa aqui de Uruçanga, pastor. Eu vi lá no site da igreja de Uruçanga e gostei. Aí nós tínhamos ganhado uns Novos Testamentos daquele empresário de Blumenau que distribui. E eu entrei em contato, eles passaram lá a levar o Novo Testamento. Eu fiz o propósito de doar um Novo Testamento para cada família em Nova Itaberaba. Mas Deus faz mais do que aquilo que pensamos. Um dia, conversando com um empresário que é de Pinhalzinho e tem empresa em Nova Itaberaba, ele disse, pastor, eu tenho um projeto. Eu quero doar alguma coisa para evangelização para a igreja. Aí eu lembrei, eu disse, Patrick, eu tenho um projeto de distribuir uma Bíblia em cada casa em Nova Itaberaba. Ele disse, pastor, você faz os contatos, eu dou as Bíblias. E doou 1000 Bíblias. E nós estamos com o projeto, encerrou na cidade, estamos agora passando para o interior. 1000 Bíblias, e cada casa que não tem uma Bíblia está ganhando uma Bíblia, que é doação da Igreja Assembleia de Deus. Vocês dizem amém a isso, meus queridos? Aqui foi Uruçanga e Joinville. Conversei com os irmãos de Joinville, olhei ali no site de Uruçanga o funcionamento, e estamos aplicando lá. Está sendo a bênção de Deus. As pessoas estão recebendo, de todos na cidade, só um homem que não quis receber a Bíblia, só um, mas os demais estão recebendo a Bíblia, e eu creio que vai ser uma semeadura, irmãos, que vai ficar ali. É claro, eu não fiz assim, não tínhamos condições de fazer personalizado, como vocês fizeram aqui, com a foto da igreja bonita, não fizemos, mas colocamos ali o carimbo, dias, horários de cultos, preenchemos a fichinha. Algumas casas dessas já estão marcando também discipulado, e Deus está sendo conosco e vai nos dar grandes vitórias.
Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 25 e 26. Na verdade vos digo, vos afirmo, que nenhum... Estou lendo o 24. E prosseguiu: de fato vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Amém. Eu quero casar aqui esse texto, a citação de Jesus, com o fato. Mas eu quero que você, se você puder virar aí para o teu irmão, alguém que está próximo de você, e dizer esta frase, diga: Deus resolveu te abençoar. Vamos repetir isso comigo assim? 1, 2, 3. Deus resolveu te abençoar. Glória a Deus. Jesus estava falando aqui, meus queridos. Ele estava falando da sua rejeição. Ele foi rejeitado na região de Nazaré, que era a região onde ele viveu, cresceu. Eles conheceram a sua família. Eles conheceram Jesus, conheceram o pai de Jesus, a mãe de Jesus. Conheceram a simplicidade da sua família. Conheceram eles e até eles declararam: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré. Não, pode vir, essa terra pequena, cidade pequena. E segundo consta na história, era a região onde tinham os piores malfeitores, ladrões. E eles não receberam Jesus. E Jesus disse: olha, o profeta realmente ele não é recebido na sua própria terra. Todavia, citou Jesus, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Mas Deus escolheu abençoar uma viúva somente, e não era de Israel. Deus resolveu abençoar a viúva de Sarepta, que não pertencia a Israel, pertencia a Sidom, a região entre Tiro e Sidom, na pequena vila chamada Sarepta. E Deus então escolheu abençoar naquela época somente esta viúva. Que época era esta? Vocês conhecem a história, claro. Só vamos relembrar para que a mensagem fique fixada ao teu coração nesta noite. Era a época de crise, era a época de sede, era a época de fome. Eu acho incrível aqui no texto, você depois leia na sua casa 1 Reis capítulo 17 e capítulo 18, mas principalmente o capítulo 17 e alguns textos anteriores. Na época em que o povo de Israel estava vivendo uma crise, não somente financeira, por causa da sequidão, por causa da ausência de água que estava tendo, mas uma crise, a crise real, foi resultado da crise espiritual, porque o povo de Israel estava seguindo e adorando os deuses do Acabe e a Jezabel. Quando Acabe casou com a Jezabel, que ela era da região, daquela mesma região de Tiro e Sidom, ela era fenícia, era da mesma região. Quando ele casou com ela, trouxe os seus deuses, os Baalins, os Astarotes, os deuses da região, e eles passaram a adorar estes deuses, o Baal que era maior, os Baalins que eram os menores, os outros deuses que eram conhecidos principalmente como os deuses da fertilidade. E naquela época Deus escolheu e levantou então Elias. Elias, ele aparece assim como um asteroide brilhante no meio de umas trevas tão grandes. Aparece com a mensagem de Deus naquele momento. A mensagem assim não era: ó rei, eu vou te abençoar, ó rei, eu vou te dar um grande reino. Ele veio com uma mensagem na verdade muito dura, uma mensagem muito difícil, uma mensagem de julgamento, de correção. E quando ele chega diante do rei, ele diz para o rei: rei, há um julgamento de Deus para essa terra, porque durante o período em que eu orar, e Deus vai determinar que não haja chuva sobre a terra, e só haverá chuva sobre a terra quando eu orar novamente e Deus determinar que haja a chuva sobre a terra.
Eu fico admirado, meus queridos, como este Elias aqui, não é sobre Elias exatamente que nós queremos falar, mas como a parte introdutória da nossa palavra esta noite, eu fico admirado esta conexão, esta comunhão, esta intimidade que este representante de Deus tinha, de tal, não era uma coisa assim, mas porque quando nós vemos lá no começo, que diz assim, que apareceu Elias em Tisbe, Elias que era de Tisbe, mas aquele homem que a cidade não tinha conhecimento, ninguém sabia bem certo, na verdade, nós não sabemos ainda bem certo a localização de Tisbe, mas Deus levanta pessoas que não são extraordinárias para trazer uma mensagem transformadora de Deus na hora que Ele precisa. E Ele aparece aqui nesse momento e traz uma palavra, olha, vai acontecer. Mas se você, meu querido, você não conhece a história anterior, você não conhece a história anterior de Elias, porque a história anterior de Elias, com certeza, não era uma história vaga, não era uma história que ele não tinha comunhão com Deus, não. Isso era resultado de alguém que passou momentos a sós com Deus, de intimidade. Todo o tempo em que nós passamos a sós com Deus, é intimidade, chegará ao momento que apresentará um grande resultado. Parabéns por esta campanha, meus queridos, porque esses momentos que vocês passarem a sós com Deus, vocês vão ver o grande resultado de milagres financeiros. Mas a primeira coisa que pensa é o milagre financeiro, mas o maior milagre que existe, como falou o vosso pastor aqui, é o milagre de salvação, de libertação. É o milagre de pessoas que eram ébrias e chegam aqui, são libertas. Pessoas que estavam nas drogas, chegam aqui, são libertas. Por quê? Porque o momento da intimidade com Deus, ele tem uma resposta no momento certo. E quando Elias chegou então e trouxe esta mensagem, o céu se cerrou, se fechou o céu. O texto no original, na verdade, dá um significado, irmãos, de que nem orvalho tinha. Foi uma sequidão absoluta. Mas lembre-se de uma coisa, meu querido irmão, em meio à crise, em meio à sequidão, em meio a tudo isso, Deus tem providências para o seu povo. Deus tem providências para aqueles a quem são fiéis. E Deus tinha uma providência extraordinária para Elias. E Deus disse a Elias, vai para o ribeiro de Querite. Ele foi lá para o ribeiro, e Deus disse para ele, fica lá no ribeiro. Era uma pequena sanguinha, vamos chamar assim, na minha região chama sangue, que era um afluente, um pequeno afluente do Rio Jordão, que ficava numa região um pouco deserta, e a única água que teria seria naquele ribeiro, um lugar onde ele ficaria protegido das ameaças de Jezabel. Ele foi para o Querite, mas o Querite secou. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou no Querite, mas é provável que ele ficou pelo menos um ano, ou mais de um ano, no Querite. Eu imagino ele olhando aquele ribeiro, e ele tomando água e sendo alimentado pelas aves, que a Bíblia cita, porque era um milagre ele sendo alimentado. Deus estava usando o meio natural para abençoar a vida de Elias em meio à crise. Eu quero que você preste bem atenção nessa parte. Deus usou o meio natural para abençoar Elias. É claro que foi um milagre, porque Deus, ele ordena a bênção em todas as dimensões da vida. E em toda a natureza Deus ordena. Deus continua ordenando. Tem um certo pensador chamado Schleiermacher, e ele dizia que Deus criou o mundo como um homem criou um relógio, deu cordas e deixou o mundo assim até que fica ao léu como um relógio. Não, nós não cremos assim. Nós cremos que Deus criou o mundo, Deus controla o mundo, Deus manda no mundo, Deus governa o mundo. Tudo que acontece na natureza, nada escapa da direção absoluta de Deus, porque Deus é o Deus absoluto, e é esse Deus a quem eu e você servimos, meu querido irmão. E ele ordenou às aves, aos corvos, como diz a Bíblia. Tem gente que quer colocar assim, uma ave. Não, era urubu mesmo, segundo o original. Era urubu mesmo, segundo o original. E mandou levar lá o alimento para ele, pão, carne, e ele bebia da água do Querite. Mas secou o elemento natural. O elemento natural que sobrenaturalmente Deus usou para abençoar Elias, agora secou. E junto com a sequidão do Querite,
Deus mandou os corvos pararem de trazer alimento. E Deus deu uma outra ordem para Elias: agora sai daqui e vai para Sarepta. O Querite era próximo, mas Sarepta ele tinha que andar pelo menos próximo de 150 quilômetros. E Deus diz assim para ele: sai daqui e vai para Sarepta, porque lá eu ordenarei que uma viúva te sustente. Aqui chama a minha atenção, meus queridos, porque Deus não deu detalhes. Deus não deu detalhes do que iria acontecer lá em Sarepta. Ele só disse: uma viúva vai te sustentar. E quando então Elias segue o caminho, fica imaginando o caminho de Elias. A Bíblia não nos conta o que aconteceu nesse caminho. Mas quando ele chegou em Sarepta, ele estava cansado, suado. Certamente as suas roupas, que já não eram roupas assim, não era terno e gravata igual o nosso, era uma roupa muito simples, já estava meio abarrotada, ou muito abarrotada. Ele chega na cidade de Querite, e quando chega ele encontra uma viúva. Imagine a cena, uma viúva cabisbaixa, talvez derramando assim algumas lágrimas, falando entre si, quem sabe, dizendo: esses últimos gravetos, é a última coisa que vai acontecer na minha vida. O meu filhinho ficou lá em casa esperando. Eu vou juntar esses pequenos gravetos, vou acender um foguinho lá em casa, eu vou assar um bolinho, vai ser a última coisa que vai acontecer. E eu e meus filhos vamos morrer. Imagine você esta cena. Mas quando ela levanta os olhos, ela vê um homem chegando. Era um homem de vestes simples, fisionomia simples, desgastada, como eu disse, meio abarrotada assim. Mas era a bênção de Deus que estava chegando para a sua casa. E o que Jesus quis dizer lá naquele texto é: Deus poderia ter dito a Elias: Elias, vai numa viúva aí de um fazendeiro rico da região de Israel. Vai uma viúva, eu vou usar alguém para te abençoar. Eu vou te usar um dos príncipes. Não, ele estava fugindo e Deus mandou ele ir para Sarepta. Na realidade, a Sarepta era a região da Jezabel. Era a região onde Jezabel vivia, e era de lá que ela tinha vindo, e de lá ela então perseguia. De Israel ela perseguia, e Deus manda ele ir exatamente para a terra da Jezabel. Isso mostra, meu querido irmão, que quando Deus escolhe abençoar alguém, não interessa onde ela esteja, a bênção de Deus é certa sobre ela. E quando ela olha, vem aquele homem, e aquele homem era a bênção de Deus chegando na sua casa. Era a vitória de Deus sobre os seus pedidos, sobre as suas lágrimas. Era a alegria de Deus para solucionar a sua tristeza. Era a vida de Deus para solucionar a morte que estava às portas da sua casa. Quando eu estava, irmãos, vendo isso, eu lembro-me, deixa eu contar esse testemunho que é demais. Eu lembro-me quando nós estávamos numa tristeza, numa amargura muito grande na nossa casa. Eu era um menino de apenas 9 para 10 anos de idade. A minha mãe, uma mulher muito religiosa, mas não daquela nominal, ela era religiosa mesmo. Ela cumpria todos os deveres da sua igreja, todos os terços, rezas, ela fazia tudo direitinho. Mas a minha casa estava virada no inferno. E por 3 vezes eu vi a minha mãe sair com uma adaga, ir para o meio do mato para tirar as suas vidas. Eu como criança eu vi isso. Meu pai, um homem muito rude, muito cruel, meio metido a pistoleiro lá na região serrana. E a minha mãe sofrendo. E na minha casa não tinha disco voador na minha casa. Era prato que voava, era cadeira que voava. Era uma terrível, tudo quebrado na minha casa. Nós éramos muito pobres, uma família muito pobre. Morávamos atrás de um cemitério, tudo quebrado. Era briga, quando não brigava o pai e a mãe, brigavam os filhos. Éramos em 9 irmãos em casa. E era aquela brigarada toda. Mas eu me lembro um dia que chegou aqueles 3 homens que às vezes eu penso assim, parecem anjos que chegaram à minha casa. Chegaram aqueles 3 homens, presbítero Negrinho Pires, que era conhecido, irmão Admiro Pires, irmão Brasílio Zezinho, era um menino raquítico que tinha assim. Chegaram os 3 da minha casa e foram levar a palavra de Deus. Um daqueles irmãos não tinha aparência nenhuma, mas era um menino que Deus usava. Foi aquele dia especial em que chegaram aqueles 3 homens como 3 anjos na nossa casa.
levando a mensagem da palavra de Deus. A partir daquele dia, a minha casa começou a ser transformada. Deus escolheu um dia especial para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. E Deus escolheu você entre milhares e milhões que existem na terra. Deus escolheu você, a sua família. Às vezes você pensa assim: puxa, mas a minha família não serve a Deus. Senhor, estou só eu. Calma, é claro que Deus vai agir na tua família, mas por enquanto Deus escolheu você para abençoar. Deus escolheu você para salvar. Deus escolheu você para responder às tuas orações. Aleluia. E ela viu quando chegou aquele homem, e ela estava fazendo, eram as últimas coisas da sua vida. E chega aquele homem com a mensagem de Deus para ela. Oh, que mensagem extraordinária aquela mulher recebeu. Porque ela dizia: é o último pratinho, é o último graveto, é o último foguinho, é a última solução. Aí chega o homem de Deus e diz para ela: mulher, traz uma jarra de água para mim. Ele não pediu um copo de água, ele pediu: traz uma jarra de água para mim. Mas numa época de escassez de água, meus queridos, na época que não tinha água, trazer uma jarra de água, é claro, ele tinha que tomar água, tinha que lavar os pés, ele tinha que lavar o corpo, que estava vários quilômetros andando, ele precisava de mais água que o suficiente. Provavelmente seria a única jarra de água que aquela mulher tinha, porque era época de sequidão, época de estiagem. Aí quando ela vai para buscar a água, que ela está indo para buscar a água, ele diz: ei, olha aqui, mulher, além da água que tem bem pouquinho na tua casa, além da água que está escassa, traz para mim um pedaço de bolo. Traz para mim mais que água, traz para mim um pedaço de bolo, um bocado de pão na tua mão. A proposta, irmãos, em tempo de escassez, para uma pessoa que em Deus deseja abençoar, são propostas às vezes que nós não entendemos. Talvez Deus já fez uma proposta para você, que você não entenda o que Deus está querendo dizer com aquilo. Aí você acha: não, Deus está pedindo demais para mim, porque eu tenho muito pouco. Mas Deus nos ensina lições, meus queridos, de que quando nós dizemos que temos pouco, Deus diz assim: eu sou dono de tudo, meu filho. Eu sou o dono e proprietário de todas as coisas, minha filha. Quando você diz assim que tem muito pouquinho ou não tem quase nada, porque sempre alguma coisa tem. Sempre alguma coisa Deus deixa. Quando Ele quer abençoar alguém, Deus quer usar aquelas pequenas coisas, aquelas poucas coisas que você tem, para transformar num grande milagre. Aliás, Deus é especialista nisso, transformar pequenas coisas em grandes milagres. Deus é extraordinário. Esse Deus que nós servimos, meus queridos, é extraordinário. Deus usa pequenas coisas para grandes milagres. Quando nós chegamos ali em Nova Itaberaba, tinha muito pouca coisa, mas tinha alguma coisa tinha. Mas nós começamos a fazer, nós fazemos lá, fizemos no começo, estamos agora, a partir do dia 15 de janeiro, estamos reativando de novo uma corrente de oração, 90 dias de 24 horas de oração, sempre 1 hora, tem pelo menos uma pessoa orando 1 hora ao dia, e nós reiniciamos novamente a campanha de oração, e nós dissemos: Deus vai fazer grandes milagres. Mas Deus não fez somente milagres na igreja, irmãos. Deus fez milagres assim, meus queridos, que quando nós chegamos lá, a igreja ficou com um Fusca ano 76. Um motor 1600, daquele que bebe assim, quando chega ao lado do posto, ele já vai se encostando assim para beber. Incomodou muito. Eu disse: Deus, nós precisamos de outro carro para a igreja, porque o interior lá é muito difícil, as estradas são muito ruins. E Deus foi nos abençoando, irmãos. E um irmão, eu estava na convenção, inclusive de julho, o irmão me ligou e disse: pastor, eu tenho uma bênção para a igreja. E nós trocamos, irmãos, isso foi bênção de Deus. Foi trocado o Fusca ano 76 por um Santana 99 completo. Era completo entre aspas, porque estava baleado, mas foi trocado de mano, pastor, sem nem um centavo em troca. Daquele Santana, Deus nos deu a bênção de termos hoje a igreja de Nova Itaberaba tem um Gol 2009, que nós fomos lá e negociamos, e fizemos outros negócios, é claro, mas Deus foi nos abençoando. E quando eu cheguei em Nova Itaberaba, meus queridos, eu fiquei 3 meses sem salário.
E continuava pagando meu carro, pagando a faculdade que eu estava fazendo, estava fazendo em Chapecó. Eu continuava fazendo a faculdade. Os 3 meses sem receber salário. Que eu digo até hoje, esses 3 meses eu nunca vou cobrar da igreja. O dia que eu for embora, eu nunca vou cobrar. Porque Deus me deu. Estava faltando para pagar o carro e pagar uma das minhas prestações. E eu orando a Deus, quieto. E chegou uma senhora que fazia campanha na nossa igreja. Eu não vou contar todos os detalhes, mas uma senhora que ela era diretora da Ipagre, lá na cidade. Era uma senhora batista e que ia nos cultos quinta-feira lá. Toda quinta-feira ela ia fazer. E ela era divorciada, né? Divorciada. E ela disse: pastor, estou tão só. Ore por mim, eu preciso de um companheiro. Eu disse: irmã, entra na campanha, eu vou ajudar a orar e Deus vai lhe dar a bênção. Aí ela chegou um dia lá em casa e disse: eu estou em contato com um senhor lá de São Paulo. Conheci ele pela internet, eu não aconselho esses casamentos pela internet, mas eu conheci ele pela internet, estou em contato. Aí eu aconselhei ela sobre os cuidados que deve ter, tal. Ela me disse quem era. Quando foi dali alguns dias, ela veio com um convite de casamento para mim, pastor. E disse: pastor, vim lhe convidar para o casamento. Eu disse: irmã, que bom se eu pudesse ir. Não posso, irmã, gostaria muito. Fizemos uma oração por ela. Ela disse: meu futuro esposo, pastor, mandou uma oferta. Mandou uma oferta. E eu guardei a oferta no bolso. E ela saiu. Quando eu contei, tinha R$1.500 naquela oferta. Ela voltou e disse: irmã, depois eu vou dar o recibo. Pedi para o tesoureiro dar o recibo. Ela disse: não, pastor, esta oferta não é para a igreja. Essa Deus mandou o meu futuro esposo mandar para o senhor, para abençoar a sua vida. Glória a Deus. Aí chegou o outro mês, que era o segundo mês. Metade do segundo mês para o terceiro. Acabou de novo, não tinha. Aí veio um amigo meu de Chapecó. Eu não contei nada para ninguém, irmão. Não contei para os meus amigos de Chapecó que eu estava sem receber salário. Não falei nada. Alguma coisa que comentava sobre a igreja, o estado que estava, tal. Mas sobre a minha vida particular, eu prefiro contar para Deus. Chegou o irmão e disse: pastor, eu encaminhei minha aposentadoria. Saiu minha aposentadoria, eu fiz um acordo na firma antes, recebi um dinheiro, já dei o dízimo na minha congregação. Mas Deus mandou eu dar uma oferta, que essa é sua, incluindo os centavos, meus queridos, as 2 prestações que eu tinha para pagar naquele mês. Porque o nosso Deus é o Deus da providência. É o Deus que faz milagres. Hoje, meus queridos, Deus faz milagres. Aleluia. Então, meus queridos, chegou naquele dia, Deus escolheu aquela mulher para abençoar. Pena, o tempo não vai permitir, é claro, de nós falarmos toda a palavra. Mas eu quero que fique fixado na tua mente de que Deus escolheu você para te abençoar. Mas Deus pediu para aquela mulher água e pediu pão. Deus através de Elias. Elias era o representante. Era a bênção de Deus que estava chegando lá. Era a bênção de Deus que estava chegando na casa daquela mulher. Pediu água, pediu pão. E ela diz para ele: meu Senhor. Diz aqui no texto, quando ela responde, diz: olha, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Interessante isso aqui. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela não disse assim: tão certo como vive o Senhor meu Deus. Por quê? Porque aquela mulher ainda não tinha conhecimento com o Senhor. Se você voltar, meu querido irmão, um pouquinho atrás, antes de você conhecer Jesus, você vai entender como houve um agir, um trabalhar de Deus sobre a tua vida, que você não compreendeu. Você não compreendeu, mas naquela época você não podia dizer assim: o Senhor, meu Deus. Quando Deus encontrou Jacó lá na visão da escada de Jacó, Deus disse assim a Jacó: o Senhor de teu pai Abraão, de teu pai Jacó. E não disse a Jacó: o Senhor teu Deus. O caso aqui desta mulher, ela reconheceu e disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Ela não tinha nada pronto, mas eu tenho alguma coisa. Tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Mas eu tenho uma notícia muito ruim para te dar.
é a última alimentação minha e do meu filho. Eu vou fazer, vamos comer e depois morrer. É a última solução. É a última cartada, como disse alguém lá no campo missionário em Romelândia, quando era solteiro ainda, quando trabalhávamos lá no campo missionário, uma família, uma senhora que estava desenganada dos médicos, e eles levaram em todos os lugares, já tinham levado para Floripa e para tantos lugares, aí consultaram espíritas, consultaram tudo, a família Pinov, levaram em tudo, e aí chegamos na casa deles. Nós tínhamos evangelizado eles, tínhamos falado de Jesus para eles, mas eles não quiseram Jesus. Aí o seu Valdir disse assim: mulher, se lembra daquele missionário, aquele baixinho que teve aqui em casa? Eles são uma família assim, Pinov, todos altos assim. Lembra aquele baixinho missionário que teve aqui em casa? Quem sabe aquilo que ele falou, que Jesus é a solução, seja a nossa última cartada, ele disse. Ela disse: então me leve lá, homem, me leve na igreja. E ele levou ela ao culto, foram a cavalo. Chegaram ao culto, ele na garupa do cavalo, assim agarrada, e ele ajudou ela a descer, ela quase não caminhava mais. E chegou lá na igreja, Jesus curou ela instantaneamente, e a família inteira aceitou a Jesus, e eu tive a alegria de batizá-los. Meus queridos, Deus tem a solução na última hora, quando alguém não acredita. Quando alguém diz: olha, acabou todos os recursos, o único recurso que eu tenho, o recurso era pequeno, era de uma viúva que não tinha salário, pensão, não tinha aposentadoria, não tinha nada disso. Ela disse: é a última coisa que vai acontecer. É uma notícia ruim que eu tenho para dar, profeta. Mas quando ela deu uma notícia ruim, uma notícia de morte, uma notícia triste para o profeta levantou a cabeça e disse: mulher, eu tenho uma mensagem de vida para você. Eu tenho uma mensagem de milagre para você. Eu tenho uma mensagem transformadora para você. Vai transformar esta mensagem de morte em mensagem de vida. É isso que Deus faz conosco. Quando Deus escolhe nos abençoar, Ele transforma as mensagens, todas as mensagens negativas que as pessoas dizem para você, Deus transforma em mensagens de milagres, de bênçãos, de transformação. Porque esse é o Deus a quem nós servimos, ou esse é o Deus a quem nós adoramos. Aleluia. E ele disse: mulher, faça primeiro para mim. E a mensagem profética que eu tenho para você: a farinha não vai acabar e o azeite nunca vai acabar. Enquanto tiver a sequidão, a estiagem, nunca vai acabar. E a Bíblia nos diz, meus queridos, que enquanto houve estiagem, houve bênção naquela casa. Aleluia. Mas o interessante é que ele diz: faça primeiro para mim. Faça primeiro para mim. Por quê? Porque aquele Elias era o representante de Deus naquele momento. E Deus disse: mulher, faz a prova de fé. Ela não tinha uma intimidade com Deus, mas ela tinha uma coisa: ela tinha fé, ela creu nas palavras proféticas daquele homem de Deus. Enquanto ela creu naquelas palavras, o milagre aconteceu na sua casa. E com certeza ela passou a servir a Deus de tal forma que ela então foi tão abençoada, que se Elias ficou por ali 1 ano e meio, ela ficou 1 ano e meio sem faltar azeite, sem faltar farinha. Meu querido irmão, enquanto houver crise na terra, enquanto houver sequidão na terra, em todos os âmbitos que você imaginar, Deus escolheu você para te abençoar. Enquanto houver esta crise, Deus vai ter a solução. Enquanto houver essa decadência, Deus vai ter ascendência. Enquanto houver esta prisão, Deus vai ter a libertação. Enquanto houver todas estas coisas negativas, Deus vai usar alguém, alguma forma, alguma maneira para abençoar você. Mas não espere assim um milagre extraordinário de vista, de visão. Deus vai escolher um pequeno. São das pequenas coisas que Deus traz os grandes milagres. São das pequenas coisas que não aparentam que Deus traz as grandes soluções. Glória a Deus. Então, meu querido irmão, a mensagem de Deus para você esta noite: Deus escolheu abençoar você. Quando Jesus disse aos seus discípulos: eu escolhi, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto. E daí, durante toda essa peregrinação dos discípulos, nunca faltou nada para eles.
Quando eles precisaram de pão, não somente eles, mas a multidão foi abençoada. Jesus multiplicou o pão para a multidão. E quando eles precisaram, ministerialmente eles precisaram também, teve sobra para eles, sobrou 12 cestos, sobrou um cesto para cada um deles. Porque Deus, meus queridos, Ele não fica devendo nada a ninguém. Quando Ele resolve abençoar, Ele abençoa. Quando Pedro perguntou para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa teremos? Jesus disse: rapaz, vocês têm 100% nessa vida, e o maior é a vida eterna. Jesus observou a multidão e principalmente os discípulos, parece meio preocupados. O que vamos comer, Senhor? O que vamos vestir, Senhor? O que vai acontecer com a nossa vida? Aí Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele fala: olhem para os lírios do campo, olhem para as aves. As aves não plantam, não semeiam, mas não falta alimento para elas. Não falta a roupa para elas, não falta a penagem para elas. Olhem para os lírios do campo. Nem Salomão, com todo o ouro, prata, a riqueza que tinha, com toda a riqueza que ele tinha, não é mais lindo, mais bonito que os lírios do campo. Observe os lírios do campo, que eram aquilo que gerava um cheiro muito suave, um perfume muito suave, e era lindo olhar no meio daquele campo verde, aquelas flores lindas que tinha na região da Palestina. Ele disse: olhem para o lírio dos campos, olhem para os pássaros. E eu pergunto a vocês: vocês não são melhores que os pardais? Os pardais eram os pássaros de menor valor naquela época da região da Palestina. E Jesus dizia para eles: olhem para os pássaros, olhem para os pardais, vocês não são melhores do que eles? E ela encerra dizendo aquela frase muito conhecida de todos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava dizendo: busque o meu reino, busque o reino de Deus. O reino de Deus não é coisa, o reino de Deus é bênção. O reino de Deus, dizia Paulo, não é comida, nem bebida, nem vestimenta, mas o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Busque o reino de Deus, busque as coisas espirituais, busque aquilo que é espiritual, busque o que é superior às coisas, e as coisas que a roupa, calçado, comida, carro, casa, estas coisas daqui da terra. Aliás, meus queridos, nós vivemos uma vida hoje de mensagem de coisas, e você vai receber a coisa, a casa, você vai receber a coisa, a chave do carro novo, você vai receber coisa. Só se fala em coisas e não se fala tanto no reino de Deus. No reino de Deus, meus queridos, e Jesus disse: não põe o vosso tesouro nas coisas aqui da terra, que a ferrugem corrói, que o ladrão rouba, que é minado, mas coloque o vosso tesouro, o vosso coração no tesouro que é o reino dos céus, e aí todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus resolveu te abençoar. Você crê nisso, meu irmão? Glória a Deus. Fique em pé, meu querido. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu quero passar para o vosso pastor para orar por vocês, porque eu creio nesta noite que Deus escolheu você para te abençoar, como Deus escolheu aquela viúva de Sarepta para abençoá-la. Em meio de todas as demais viúvas, tinha muitas viúvas, Jesus disse, mas Deus escolheu abençoar a viúva de Sarepta, que não tinha conhecimento. Ninguém conhecia ela em Israel, e ninguém talvez conhecia ela na sua cidade, porque nem conhecemos o nome dela. Não era viúva de príncipe, não era viúva de rei, não era viúva de prefeito, de governador. A Bíblia só diz que era uma viúva, mas Deus resolveu abençoá-la. Talvez você não tenha um nome conhecido, talvez nunca seja conhecido, você nunca vai colocar os pés lá na galeria da fama, mas você é conhecido no céu. Quantos são conhecidos no céu aqui, meu querido? Esse é o melhor hall, estar escrito no livro da vida. Deus resolveu te abençoar. Glória a Deus. Você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente, e nós vamos orar juntos. Aleluia. Pode vir crendo no milagre de Deus na tua vida. Aleluia. E é por isso que nesta noite, Senhor, nós oramos em favor de cada vida que se encontra aqui no teu altar, no altar da tua casa, Senhor, neste lugar onde muitas pessoas já foram abençoadas, neste lugar, Senhor, onde nós exercitamos a nossa fé, neste lugar onde nós nos encontramos contigo, onde nós nos entregamos a ti, nesse lugar, Senhor, onde nós humilhamos diante da tua presença.
e cremos, Senhor, que Tu és o Deus de milagre. E é por isso que nós oramos em favor de cada pessoa, Senhor. Tu és o Deus que conhece o que essa pessoa ainda tem, embora é tão pouco, e precisa de um milagre. Senhor, aumenta esta fé, meu Deus. Aumenta a fé dessa pessoa. Aumenta, Senhor, esta fé, para que essa pessoa possa crer no milagre Teu. Possa crer, Senhor, uma nova vida. Possa crer, Senhor, de um novo coração, de uma nova mente. Possa crer, Senhor, aleluia, que Tu és o Deus que faz infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós meditamos, premeditamos, além daquilo que nós pedimos. Tu és o Deus que faz infinitamente mais. E Tu és o Deus que vai fazer na vida dessa pessoa. Tu és o Deus que esse ano de 2015 será o ano da bênção, será o ano da prosperidade espiritual, será o ano da intimidade contigo, será o ano que vai ter conhecimento de Ti, será o ano que Tu vai revelar a Tua palavra, será o ano que Tu vai falar de uma voz audível para essa pessoa, será o ano de uma virada, será o ano, Senhor, aleluia, em que Tu vai restaurar, em que Tu vai restituir, em que Tu vai dar em dobro. Este é o ano, Senhor, eu creio, meu Deus, aleluia. Eu creio que Tu és o Deus que está ouvindo, Tu és o Deus que está vendo, Tu és o Deus que está provando, Tu és o Deus, Senhor, que está agindo no impossível. Ó Pai, age no impossível dessa pessoa. Se é, Senhor, uma cura, se é uma libertação, se é no sentimento, nas emoções, se é, Senhor, aleluia, ó Deus, vida espiritual, vida contigo, Pai, vai agindo com poder e com graça. Em Teu nome, Senhor, nós oramos, aleluia, e nós Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor, aleluia. Vire para quem está ao teu lado, aí, mais 5 pessoas, e diga assim, ó, Deus resolveu te abençoar. Diga para quem está próximo de você, Deus resolveu te abençoar, Deus escolheu te abençoar, aleluia, aleluia. Aleluia. Louvores, palavra profética, testemunhos, hinos que foram entoados. Senhor, aleluia, queremos Te louvar pela vida do irmão Robert, a sua esposa, Senhor, que se formaram nos bombeiros voluntários, como também o Jeremias, o João, o Marcelo. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu os guarde, Senhor, que aqueles momentos lá de socorro sejam momentos Deus com eles, Senhor, momentos, Senhor, em que Tu vai usá-los para a Tua glória. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, dá uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de prosperidade. Guarda, Senhor, nas estradas, guarda lá na fábrica, lá na empresa, lá nas máquinas, guarda, Senhor, de qualquer acidente, livra pelo Teu poder, ó Pai, que seja uma semana de um refrigério, de um regozijo, de uma unção sobrenatural, de, Senhor, Tu se revelando através da palavra, de Ele, Senhor, orando e sentindo a intimidade contigo, Pai, em nome de Jesus. Que Uruçanga seja conquistada para Ti, Senhor. Nós cremos que há muitas pessoas nessa cidade para se entregar a Ti, e nós oramos por aquelas pessoas que vão ser faladas de Ti, Senhor, vão ser testemunhadas. Nós oramos por aquelas pessoas que vão se entregar a Ti nessa cidade, nessa semana, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Meu querido irmão, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com a tua vida desde agora e para sempre. Amém e amém. Porque se Deus é por nós, ninguém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite, uma boa semana na paz do Senhor Jesus. Amém.